Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! A gente está começando mais um episódio do Estudo Play Talks para dar aquele play na sua aprovação. O tema de hoje é educação na era digital, do rádio até as redes sociais. A gente vai fazer uma viagem pela história da educação, saindo das ondas do rádio, passando pela televisão, até chegar nas redes sociais. E aí a gente vai para o YouTube, podcasts, plataformas digitais e inteligência artificial também. Imagina um tempo em que a principal fonte de conhecimento era o rádio. Depois veio a televisão, com aulas exibidas em canais abertos. E hoje, com o celular na mão, acredito que você está aí com o celular na mão, né? Dá para estudar pelo TikTok, assistir aulas no YouTube, fazer cursos online ou até conversar com uma inteligência artificial para tirar dúvidas a qualquer hora. A tecnologia virou uma aliada poderosa na educação, mas também traz alguns desafios. Comigo, ele, Raoni, e ele, Breno. Oi, gente, tudo bem? Beleza. Já vou começar perguntando, vocês são de que época nesse contexto? Estudaram pelo rádio, pela televisão, ou são mais da era digital? Acho que nós somos da geração que transicionou, né? Não somos nativos digitais. Óbvio que ocupamos esse espaço hoje, mas a gente começou a vida da gente possivelmente no mundo analógico ainda, né? Eu vou dizer de qual era eu sou, dando um exemplo muito simples. Na minha agenda de casa, a professora dizia assim: pesquise em revistas ou jornais sobre o átomo de hidrogênio. Cara, a gente, para buscar uma coisa, era luta, era sério, gente. Então, assim, já tinha internet, mas os sites buscadores estavam muito incipientes ainda, e a gente tinha literalmente que sair juntando revistas, pedindo revistas aparentes, e se não achasse, a gente tinha que buscar numa biblioteca. Então, e a coisa mais próxima do Google era possivelmente aquelas coletâneas de enciclopédias. A Bassa! Nossa, a produção acabou de falar isso aqui no meu ouvido. Enciclopédias, eu disse aí, eu até escrevi aqui, Wikipédia, porque a gente trocou uma pela outra. É uma enciclopédia, né? Digital. Exato. Exatamente. Mas eu achei fantástico ter falado isso, porque era muito difícil mesmo encontrar os recortes das coisas, procurar imagens, escrever à mão, né, o trabalho da escola, ou fazer maquetes. E o tempo que demandava, né? Nossa Senhora, absurdo. É demais, mas eu acho que também era imersivo, né? Quando tinha atividades como essa da gente cortar, colar, fazer maquete, qualquer coisa. É imersivo e lúdico, de verdade. Eu perguntei para vocês de que época vocês são, mas a gente tá muito distante não, viu, gente? Da mesma época que... É só porque eu me lembrei, quando eu estava fazendo esse roteiro, do Telecurso 2000. Eu acordava bem cedinho antes de ir para a escola. Você já me estava pensando, do que você está falando? Vamos lá, vamos explicar o que é o Telecurso 2000, né? Um programa num canal aberto, com aulas de forma educativa, de forma leve, parecia uma historinha contada, era uma história contada, né? Isso, a produção está dizendo estudo play, é tipo um estudo play, só que com reportagens, era bem dinâmico. E eu lembro que eu acordava mais cedo de ir para a escola, porque aquilo era um suporte da minha educação. Então eu assistia, achava incrível, assim, tipo, física, química, que eu tinha muita dificuldade, eu via os experimentos. Tinha animações, experimentos, bem interessante, E hoje em dia é YouTube, né, celular. E aí vocês pegaram essa época também do telecurso? Com certeza. Eu também assisti muito telecurso, era muito lúdico, né? Acho que esse era um dos pontos. Em muitos casos, eles utilizavam verdadeiras atuações para fazer com que situações do cotidiano fossem levadas para uma perspectiva científica. Então, isso acabava trazendo, de fato, uma abordagem muito interessante. Mas, de novo, ainda nesse mundo muito mais analógico do que o mundo de hoje. Você estava falando e eu me peguei pensando no tanto de informação que permeia a nossa vida hoje. A forma como ela era passada pra gente de forma mais desacelerada, eu acho que permitia que a gente desenvolvesse capacidades... Fosse mais paciente, né? Cognitivas, inclusive, para esse raciocínio mais complexo, que hoje, de certa forma, parece ser uma das áreas limites mesmo da educação. A gente vai chegar aí, mas fico pensando sobre essa troca, né? Falei de telecurso com vocês, aí a gente tem o YouTube. Breno, você tem um canal no YouTube, né? Além de estar aqui na Estudo Play, você também é um professor digital. Isso. É mais fácil ser um professor nessa era? Bom, a gente tem os prós e os contras, e voltando nessa ideia do Telecurso 2000 que eu vi também, eu me lembro assim muito do fato de que, pegando o que Raoni falou, né, a gente tinha esse mundo analógico e estático, né? Então a gente tinha que gastar um certo
tempo imaginando aquelas coisas acontecerem. Sim. Então eu, por exemplo, que sempre gostei muito de física, matemática, química e biologia, que são coisas dinâmicas, mas o livro ele é estático. E eu lembro a primeira vez, olha só como essa memória é forte, de eu ter visto um circuito elétrico no Telecurso 2000, onde os elétrons que formavam a corrente elétrica eram bolinhas com formato de pessoas. Eu vi também. Então você tinha um fio aqui e os elétrons passeando pelo fio. E eu fiquei espantado com aquilo, porque aquilo, assim, abriu a minha mente de uma forma completamente diferente. Então eu saí daquela imaginação estática, né, de um esforço cognitivo para tentar entender aquilo ali, para uma coisa dinâmica. Uhum. Então você falou dessa questão do canal, né? Houve um boom aí de canais educativos no YouTube, principalmente. E o que é que acontece? A gente consegue mobilizar esses conteúdos, a gente consegue criar esses conteúdos de forma mais dinâmica, mas por outro lado a gente perde o contato pessoal que a educação tem. Então, em alguns momentos que a gente falou aqui, inclusive com o professor Mantovani, que a gente falou da educação, Isso. eu sempre levo em consideração que a educação, ela é, além de tudo, uma questão sentimental e emotiva. Perfeito. Porque um dos caminhos que faz a gente reter conteúdo a longo prazo é a gente conseguir se engajar emocionalmente com aquele conteúdo. Por exemplo, quando eu estava estudando física, por que tu sempre gostou de física? Porque me gerava algum tipo de emoção que eu não sei qual é. Então, quando eu entendia o que estava acontecendo, por exemplo, no céu, isso me gerava algum tipo de emoção e fazia com que eu buscasse mais aquele tipo de conteúdo. Então você perde um pouco esse tato, que a gente conversa muito com o Raoni também, né, de olhar para um aluno assim e dizer, pô, eu tô percebendo que o cara não entendeu isso, e você poder ajudar, mas, por outro lado, eu consigo atingir um número muito grande de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho aula no canal com mais de 300 mil visualizações. Então, ao longo de 30, 40 anos de sala presencial, eu nunca vou conseguir atingir esse número de pessoas. Então, a internet abriu as portas para que a gente consiga produzir conteúdo em maior escala. E, claro, eu acredito muito nessa questão também dinâmica e visual de assuntos mais complicados. Breno, eu fiquei com a curiosidade. Seu canal surgiu no contexto da pandemia? Não, bem antes. Meu canal tem 11 anos, 2014. Então você já pegou ali o boom do YouTube mesmo, né? Já, quando teve aquele já. boom de criação de canais. E o que é interessante, a gente vai entrar nisso, né? Se você tiver a curiosidade de buscar a primeira aula do canal, é completamente diferente da última aula. Porque nessa janela de tempo que é curta, tá, gente? 10 anos é pouca coisa, beleza? Então, 10 anos de canal, eu era muito lento. Né? Então a introdução era, e aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor. Tal. Se física, você fizer isso, em 10, 15 segundos, o cara sai, a taxa de retenção é pequena. Então a gente que trabalha com a internet, né, a gente já precisa ter uma estratégia de que você tem 5 segundos para o cara que está te vendo decidir se ele vai ficar ali. Então você já tem que achar uma estratégia para fazer isso. Então olha como isso mudou. E eu tenho dificuldade de fazer isso. Nós que somos professores, a gente gosta de ser redundante, repetitivo, pragmático, né? Mas na internet não vai dar pra você fazer isso. Então você tem que meio que criar, você tem que ser meio que um ator, né? Você cria um personagem ali para conseguir aplicar aquele conteúdo. Perfeito. Gente, eu gosto de lembrar que vocês estão assistindo pelo YouTube. A gente está com um tema bem metalinguístico aqui, né? Boa. Que é a questão da gente levar a educação, democratizar através das redes sociais. É um lugar seguro, mas é perigoso também, né? Porque hoje em dia se cria conteúdo de qualquer lugar, qualquer pessoa que tem um celular, uma internet nas mãos, pode fazer ou assistir aula. E aí eu quero ouvir de vocês, as redes sociais podem ser um lugar confiável? E como é que a gente pode combater e diferenciar um conteúdo que não é muito bom e não é muito de qualidade? Bom, o Breno estava falando sobre como é difícil, né, produzir conteúdo para esses espaços, e a realidade é que, a despeito da gente estar ocupando esse espaço agora, esse não foi um espaço, a priori, criado com esse objetivo, né? O objetivo central das redes sociais, inclua aí o YouTube, é entretenimento. É fazer com que as pessoas passem o maior tempo possível naquela plataforma, consumindo, sobretudo, os conteúdos e, é claro, os anúncios. Né? Diante dessa lógica, o professor ele é estimulado a comportamentos como, por exemplo, esse catch, né? esse comportamento de fisgar o aluno ali, a audiência nos primeiros segundos. Pela curiosidade. Exato, porque a lógica é a lógica de um conteúdo, não necessariamente educacional, mas um conteúdo de entretenimento, como a gente colocou anteriormente.
Mas falando sobre os riscos, né, e essa dicotomia de se utilizar as redes sociais como um espaço educacional, é preciso lembrar, pessoal, que dada essa característica, é muito fácil que você encontre nessas redes sociais conteúdos que tenham pouco ou nada a ver efetivamente com conteúdos educacionais. Por isso você precisa ter muito cuidado e fazer uma espécie de curadoria para saber aquilo que é ou não interessante para a sua educação. Óbvio, espaços institucionais como esse que a gente está ocupando aqui agora são espaços onde você pode confiar na segurança de que os conteúdos que são trazidos aqui são previamente analisados e revisados para que não haja nenhum problema, né? Mas no conteúdo geral dessas plataformas, você pode encontrar conteúdos muito diversos de desinformação de todo tipo. Isso. Eu poderia complementar também que há ferramentas, inclusive no próprio YouTube, né, como, por exemplo, o YouTube Edu, que tenta focar em conteúdos educacionais e marcar os criadores de conteúdo que tem uma criação que seja relevante. E responsável, né? Seja responsável, a palavra que tenha alguma associação e cuidado também com essa curadoria. No mais, você pode procurar eventualmente o seu professor, não é? Ele pode ser um aliado para indicar para você quais conteúdos são ou não interessantes. Eu sempre peço para os meus alunos, por exemplo, terem esse cuidado. Eu já vi, por exemplo, muitos dos meus alunos nas aulas de geografia estudando, por exemplo, por mapas e imagens que eles acharam na internet. E parece algo inofensivo, mas na realidade, em alguns casos, aqueles mapas estavam desatualizados. Não chega nem a ser uma desinformação, é que simplesmente ele não tem o nível técnico necessário para avaliar se aquela imagem ela está de acordo com os padrões atuais, se ela está atualizada. Então é necessário ter um certo cuidado, uma maturidade, né, na hora de abordar esses conteúdos, que às vezes o aluno não tem. Né? Então, é nesse sentido que eu apelo para que vocês busquem também os professores em sala de aula, né? Achou um conteúdo que identificou como interessante, uma imagem, um mapa, traz para o teu professor, né? Convoca ele também para esse espaço, para que ele possa ter esse papel também de curador dos conteúdos que estão sendo consumidos por esse aluno. Você tinha perguntado para Breno se o canal dele tinha surgido na pandemia. Não surgiu, mas muitos surgiram. Inclusive as escolas tiveram isso como um recurso, né, ele foi impulsionado na pandemia, para poder auxiliar os estudantes. Auxiliou da sua medida, né, porque é um momento difícil, a gente vivenciou, não foi fácil, mas foi o que tinha naquele momento. Isso impactou a qualidade do ensino lá para cá, vocês acham? Muito. Voltando no que Raoni falou de maneira muito, muito precisa sobre essa nova tarefa do professor, que é o professor curador, né? Então, para quem está nos ouvindo aí sobre a curadoria, é uma pesquisa que a gente faz para que a gente consiga selecionar o que é relevante e entregar para aquela pessoa somente o que foi curado ali, selecionado, investigado como relevante e como cientificamente correto, né? Então, por exemplo, eu acho que o professor hoje ele é muito o curador. Eu me lembro que alguns bons anos atrás, surgiu um vídeo aí super famoso de um cara, de um brasileiro, tá? Lá no interior de um estado aí, que ele inventou um motor de carro movido a água. E isso parou a internet na época. E é claro que a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque o professor gosta de trazer essa responsabilidade para si, né? Muita gente chegou para o professor, é possível isso? Assim, minhas redes sociais lotaram presencialmente, muita gente mostrando esse vídeo. E aí, olha que interessante, muitas vezes o aluno realmente ele não tem maturidade de entender aquilo ali, né? A impossibilidade de existir um motor a água, e até se perguntar se é possível, por que nunca existiu? E aí os comentários porque os donos do petróleo não deixam isso acontecer, porque... né? Criam-se teorias, né? E eu vi os comentários, era super engraçado, tipo assim, cuidado, você vai ser perseguido. Fuja pro cara que inventou esse negócio, né? Então, assim, as pessoas realmente acreditam que aquilo é possível e que aquilo pode substituir o motor a combustão, né? Movido a gasolina, álcool, diesel. Então, a gente tem que fazer essa imersão e essa curadoria para conseguir entregar o conteúdo mais acessível, né? Eu confesso que eu consumo muito YouTube para me atualizar sobre muitas coisas, às vezes sobre geopolítica, e às vezes eu consumo coisas que eu gosto, e às vezes eu consumo coisas que eu não gosto, porque eu sei que elas vão aparecer em sala de aula, né?
E aí, nesses conteúdos, a gente vê, assim, as maiores aberrações mascaradas de conhecimento científico, né? É nesse sentido que eu digo que tá muito parecido aquilo que é desinformação com aquilo que efetivamente informa. Por isso que é muito perigoso esse espaço. Porque a gente mesmo, que tem informação técnica na área, às vezes se pega questionando sobre uma ou outra informação que aparece. Imagina o aluno, diante de toda a sua imaturidade ainda para encarar esses conteúdos e a complexidade que isso está se tornando cada vez mais frequente e abundante na internet. Então você tem um monte de tema que é tratado com um verniz de ciência, mas quando você vai ver por baixo, aquilo não tem fundamento nenhum e vai aspirar as teorias mais malucas possível. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Madu falou sobre a época da pandemia, né? E a gente vê a necessidade que a gente tem hoje da inclusão digital e como ela é importante para o nosso dia a dia, porque eu me coloco, por exemplo, eu vou voltar bastante tempo aí, sei lá, década de 50, de 60, se a pandemia tivesse acontecido naquele momento, o que seria da educação? Né? Escolas fechadas durante praticamente 1 ano, 2 anos, e será que a gente ia para o rádio, para a TV, o que iria acontecer? Né? Então eu vejo que, como tudo na vida, a gente tem os prós e os contras, e é claro que quanto mais maduro você for para conseguir perceber o que é bom disso e o que é ruim disso, mais vantagem você vai tirar daquela situação. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa nova inclusão digital, com cuidado, como a gente está falando, né, de confiar no seu professor e perguntar muito para ele também qual caminho você deve tomar. E é uma nova forma de aprender, porque na internet as coisas são mais rápidas. Então, por exemplo, presencialmente as coisas são mais devagar, você tem que esperar o tempo do professor. Na internet é o seu tempo, você pode acelerar o vídeo, né? Você pode pular o vídeo, então você tem mais autonomia. Então, para o estudante que já tem uma certa técnica de estudo, que ele é mais autônomo, que ele é mais maduro, ele consegue aproveitar a internet assim de maneira assim incrível, maravilhosa. Só justificando a minha pergunta, eu perguntei se o seu canal tinha surgido na época da pandemia, porque essa história é muito comum, né? Essa é uma história extremamente comum. Na verdade, durante a pandemia, a gente teve um crescimento gigantesco, não só de canais no YouTube, mas de praticamente todas as Big Techs. Foi um momento, assim, único, realmente, de crescimento dessa informação e da quantidade de informações que a gente teve na internet. Mas, entrando também na pergunta que você colocou mais cedo, essa transição, infelizmente, não teve a qualidade que a gente espera. Óbvio, surgiu muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo a gente viu vários espaços educacionais que foram colocados de uma hora para outra no meio virtual, sem que houvesse, inclusive, uma formação técnica para que esses professores produzissem esses conteúdos, sem as condições mais adequadas. Na época da pandemia, por exemplo, muitos dos equipamentos eletrônicos, como uma simples webcam, estavam escassos no mercado. Então foi realmente uma transição muito dolorosa, tanto para os profissionais da educação quanto para os estudantes, que de uma hora para outra foram obrigados a fazer essa transição. E alguns sem nem acesso à internet, né? Com certeza. E essa foi uma das coisas que a pandemia acho que deixou muito clara para a gente, é que a modalidade de ensino remoto, ainda que ela seja uma ferramenta muito importante de ensino, ela jamais vai substituir de forma integral o ensino presencial. Existem muitas e muitas relações que só conseguem se estabelecer nesse ambiente presencial e analógico. A gente volta para um ponto que sempre a gente reforça aqui. A internet vai substituir isso, a IA vai substituir aquilo. E a gente professor sempre não entra nesse jogo. A gente chega nessa conclusão de que, principalmente na educação, é muito difícil falar em substituição. Isso. E aí, Breno, quando tu estava falando sobre década de 50, de 60, televisão e tudo mais, eu fiquei pensando aqui, quando a gente tinha Telecurso 2000, por exemplo, que é o exemplo que a gente trouxe aqui mais cedo, a gente tem isso num canal seguro, e aí eu tô botando aspas, tá? Com uma curadoria segura, então era muito mais fácil. Agora, de fato, a gente tá vendo isso a rodo, o termo é esse. Tem um oceano de conteúdos aí. Que é muito difícil dizer o que era e o que não é de qualidade, né? Mas também trouxe muita oportunidade. Vocês, como professores, devem ter visto também uma brecha de oportunidade nisso para divulgar e disseminar conhecimento, né? Claro, tem muita gente que, por incrível que pareça, passa em diversos concursos, inclusive no Enem, só com conteúdos livres na internet. E assim, eu já recebi alguns feedbacks desse, é um negócio assim, super, super acalentador para a alma do professor saber que isso acontece. Então,
de fato, você consegue popularizar mais a educação, que é uma das vantagens que eu consigo ver desse mundo digital, né? Sim. Eu já tive alguns feedbacks muito surpreendentes, inclusive por conta desse espaço, desse projeto. A gente tá lá na rede social da gente e de repente surge uma mensagem de uma pessoa que você eventualmente nunca viu. De um outro estado, longe. De um outro estado, né? Exatamente. Distante ou próximo, e aquela pessoa vem com um longo texto te agradecendo pelo papel que você teve para que ela conseguisse passar no curso dos sonhos X ou Y, na faculdade X ou Y. Então é muito gratificante nesse sentido poder fazer parte, né? Nem que seja com um tijolinho nesse processo de formação educacional desses alunos. Eu acho que a palavra certa é suporte. Eu acho que não vai substituir a sala de aula, nem vocês, porque vocês são essenciais na formação do ser humano, não só no segmento de geografia ou física, mas do ser humano. Não vai substituir, mas somos suporte, à medida que conseguimos com a qualidade que temos. Né? Deixa eu reforçar, já que a gente está falando disso. Se você está acompanhando aí pelo YouTube, aqui embaixo a gente tem um link com material de todas as aulas de maratona e também da plataforma. Lá a gente tem mais de 1000 videoaulas gravadas, tem um simulador SISU, tudo isso pensando em ser esse suporte para você que está tentando uma vaga na universidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vivo dizendo isso, a gente está aqui rumo à aprovação, porque eu tenho certeza que você chega lá. Me fala de vocês têm rede social e consomem muita rede social? Eu consumo bastante rede social, produzo bem menos conteúdo que eu gostaria de ser um ator muito mais de produção desses conteúdos, já que tenho contribuições para dar, sobretudo no âmbito da geografia, da geopolítica, que é a minha área de formação. Mas eu confesso que há um desafio aí, né? Que cabe para mim, cabe para você que está aí do outro lado, que é, caso você tenha redes sociais, dosar o tempo que você passa nessas redes. Excelente. Eu acho que esse é o maior desafio, porque, é claro, como a gente falou aqui, esse é um espaço possível, que leva a transformações, a gente tem feedback dos alunos apontando para a gente como espaços como esse são maravilhosos para conseguir fazer com que você alcance a aprovação dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo, aquilo pode ser um ralo de tempo interminável. Se você começa a rolar pelos feeds das diversas redes sociais às quais a gente tem acesso hoje, não é? Pra gente que é adulto, que está nessa geração que transicionou para o digital, já é desafiador. Agora, para boa parte das pessoas que estão vendo a gente do outro lado, muitos desses nativos digitais. Imagina o desafio que é não ser seduzido por esse processo e passar horas e horas consumindo, sobretudo, conteúdos que não têm nada a ver com os objetivos ou com o sonho dessa pessoa. É muito convidativo. E aí que eu acho uma diferença interessante entre a gente, né, nós professores, nós consumirmos as redes sociais em busca de conhecimento do que o aluno, porque qual é a diferença? Sempre se imaginou desde muito tempo, tá? Desde o começo do século XX, que as coisas que foram surgindo, e é por isso que o tema do nosso podcast hoje tem a ver do rádio, né, até a era moderna. Em 1922, o Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada, ele acreditava que as fotografias dinâmicas que deu origem ao cinema iria substituir os livros. Olha só. Então não seria nem internet. Olha que tá interessante. Não, as primeiras imagens dinâmicas, né, o precursor ali do cinema, ele acreditava, ele era um grande gênio, um dos maiores inventores da história da humanidade, ele e o Nikola Tesla, né? Então, assim, ele era um cara futurista, ele acreditava que isso iria revolucionar a educação, que em pouco tempo os livros deixariam de existir. E aí, nos anos 30, o que foi que entrou? O rádio. Então, olha que interessante, o rádio, gente, ele entrou nas salas de aula, porque se fala, apenas um professor consegue passar um conteúdo para um número muito grande de pessoas. E aí? Isso deu certo? Não deu certo. Até com a internet hoje, né? Então, nos anos 30 veio o rádio, 50 e 60 veio a televisão, os programas de televisão começaram a surgir, programas educativos. Nos anos 80, os computadores, e aí, claro, a gente chega no mundo que a gente está hoje, né? E fica aqui a dica, pessoal, tem um maior canal de ciências do mundo, tá? Que é o Veritasium. Vou repetir, o Veritasium. O Derek Miller, que é o proprietário do canal, ele é doutor em física e em ensino de física. Ele fez uma das pesquisas mais profundas comparando a aprendizagem digital com a aprendizagem física e estática. E olha que interessante.
Se você pegar, por exemplo, uma aula de biologia falando sobre o sistema circulatório, coração humano. Se você pegar um livro, você vai ter imagens estáticas das válvulas do coração, das câmaras que tem lá no coração e tal. E se você pegar um vídeo que possa ter uma simulação daquilo, você vai ver tudo aquilo acontecendo dinamicamente, né? A gente tende a achar que os vídeos, as simulações, a parte dinâmica é muito mais fácil de aprender. Só que contraintuitivamente, e aí de acordo com diversas pesquisas, e a mais profunda nesse tema é do Derek Miller, tá? Ele percebeu que isso é irrelevante para a aprendizagem. Ou seja, se você fizer um estudo com um número suficientemente grande de pessoas e você colocar circuitos elétricos dinâmicos e circuitos elétricos estáticos, tá? A aprendizagem, ela acontece basicamente igualmente em ambos os casos. E aí qual é a conclusão disso? Que não interessa o que está ao redor do aluno, mas sim o que está na cabeça dele. A vontade que ele tem de aprender aquele negócio. Então, por exemplo, quando a gente usa as redes sociais para aprender, eu vou direcionado. Eu tenho vontade de pegar aquilo. Então, eu consigo aproveitar o máximo que aquilo me dá. Não é jogado para mim, eu não sou obrigado a assistir aquilo ali. Então, quando você vai por boa vontade, por querer, por curiosidade, porque fui provocado a fazê-lo, a tua mente está aberta e aí não interessa. Aí livro, simulação, vídeo, podcast, tudo vai ser útil. Então, depende sim do que está na cabeça do aluno e da provocação que ele sofreu para ir atrás daquele conteúdo. E veja, eu busquei do percurso do cinema até o rádio. Nada revolucionou a educação. Então não é o TikTok que vai revolucionar, não é o YouTube. Isso tudo são ferramentas externas. O que vai fazer é a sua vontade, como você vai se motivar para conseguir chegar lá. Acho extremamente importante reforçar isso, né? Porque quem tá assistindo a gente, muito provavelmente tá com o celular na mão, tá com o computador e tá... Cara, eu tenho mais chances, talvez, de passar porque eu tenho mais ferramentas. E são só ferramentas. São só ferramentas. São só ferramentas, elas ajudam, claro. Mas, mais uma vez, é o que está na tua mente, é o quanto você consegue, né, se dedicar ou se engajar aquilo ali que vai potencializar. Você estava falando, eu estava rindo aqui sozinho, lembrando de uma aula que eu faço sobre o El Ninho Laninha. Sobre o El Ninho Laninha. E eu achei um conteúdo na internet fantástico, tá? Inclusive no canal do YouTube do INEMET INPE. Recomendo que você assista, é um vídeo muito interessante que mostra ilustrações belíssimas desses dois eventos, muito mais bonitas do que qualquer coisa que eu, como um bom canhoto, consigo representar no meu quadro. Mas eu já passei por essa experiência N vezes. Eu passo esse vídeo do INEMET INPE, e aí, gente, entenderam? Um vídeo maravilhoso, curtinho, 8 minutos. E aí os meninos falam, professor, tem como o senhor fazer no quadro? Não acredito. É sério isso? Sim, porque veja, o vídeo tá muito bem ilustrado, é um vídeo maravilhoso, de novo, assista, mas é uma voz quase robótica por cima de um conjunto de imagens muito bem ilustradas. Quando eu vou pro quadro, por mais que as minhas ilustrações não sejam lá grandes coisas, ele tem à frente dele um professor com o qual ele tem um mínimo de relação, que vai ter empatia, que vai tentar passar aquele conteúdo de forma paciente. Quando necessário, eu vou retroagir um pouquinho ao conteúdo, retomar, e aí a gente tenta construir uma linha. Como o Breno colocou há pouco, a gente consegue, com as nuances do olhar do aluno, às vezes, perceber quando ele não está entendendo aquilo. Isso. Nada disso ele tem no vídeo. Né? É muito subjetivo, né? Você encarar uma pessoa que está ali, às vezes, olhinhos curiosos de entender nada, e você que vai captar isso, né? De como é que está a aprendizagem daquele aluno em específico. Raoni, tem um ponto muito legal disso que tu falou, que, mais uma vez, está nessa tese de doutorado do Derek Miller, tá? Que ele fala que quando você observa uma situação estática, você está fazendo um esforço gigante para conseguir criar aquilo de maneira dinâmica na tua mente. E esse esforço, ele altera tuas rotas cognitivas. Ou seja, ele faz você ser mais criativo. Porque você está se esforçando para conseguir imaginar aquelas coisas se movendo. Então você fala, a válvula bicúspide do coração abre, a tricúspide fecha, e aí você, né, com muita energia, com muita vontade, com ímpeto, porque você está curioso, porque você foi provocado, então eu preciso entender isso, e aí quando você gasta essa energia ali no estático, você está criando novas rotas cognitivas, o que, se for dinâmico, você faz o quê?
relaxa. Então talvez o vídeo ele seja muito relaxante. Você olha e o teu cérebro está tranquilo. Você não precisa gastar você vira um agente passivo, você fica só recebendo. E de maneira geral, cria, né? De maneira geral, na educação, tudo que gasta energia aumenta a tua capacidade cognitiva. Tá? Então, a capacidade de você olhar para uma imagem e se concentrar ali e imaginar as coisas acontecendo, aquilo vai aumentar com certeza a tua retenção. Então, acho que é por isso que, mesmo o dinâmico sendo mais fácil de você compreender, mas a longo prazo ele acaba empatando com o estático. Não tem diferença significativa. Vamos para a nossa pergunta? Como é que isso pode cair no Enem, gente? Hoje eu queria responder essa de uma forma um pouco diferente. Ajudar você a estudar melhor para o Enem. Eu acho que a síntese do conhecimento que foi passado na aula de hoje, para ser utilizada no Enem, é a ideia de que, utilizando todas essas ferramentas que o digital pode te ofertar, não fuja do analógico. Tem algumas coisas, alguns esquemas que você vai pegar do seu professor, vai tirar do quadro, vai colocar no papel, vai fazer o esquema bonito ou feio, mas você precisa entender no teu papel. Isso vai te ajudar a fazer um Enem muito melhor. Excelente. Breno? Gente, fica uma dica de leitura, tá? De um livro muito legal chamado Aprendendo Inteligência, do professor Pierre Luigi Piazzi, onde você vai conseguir recuperar tudo isso aqui que a gente acabou de falar, tá? Ou seja, como é que você vai ficar mais inteligente, como você vai conseguir levar isso para a tua prova do Enem. Anota essa aqui, essa é legal. Show de bola, gente, muito obrigada. A gente sempre viaja no tempo, nas coisas, e o tempo passa muito rápido. Vou reforçar mais uma vez, tá, gente? A importância de um canal como esse. A EstudoPlay faz isso com responsabilidade, com consciência e com qualidade. Os professores que trazem aulas e conhecimentos e conteúdos para vocês estão preparadíssimos. É uma equipe nota 1000. Através da maratona você consegue responder questões, aprender melhor, de forma lúdica também. E esse momento que a gente está fazendo aqui também é para o seu conhecimento. A gente fala, mas é muito importante que você carregue isso para a sua vida, tá? Deixa eu reforçar um outro lugar que a gente tá, aqui nas redes sociais, @EstudoPlay, lá a gente também traz conteúdo para você, além de tudo que a gente traz aqui no YouTube e em outros canais, tá certo? Também não deixa de acessar a plataforma, é uma plataforma exclusiva para você, para justamente você já encarar uma simulação do SISU, para ver se a sua possível nota cabe em um curso dos seus sonhos e muito mais. Então, acessa lá, vai ser bom demais. E se você perdeu algum trecho dessa nossa conversa hoje, é só acessar no Spotify, Deezer, que a gente tá lá completinho, ou voltar aí no YouTube, porque é isso que é a democratização da educação, você vai e volta o quanto você precisa para anotar, para trazer as referências que você quiser e levar para sua prova, tá? A gente vai ficando por aqui, beijo grande para você e bons estudos, estude bastante e aproveite as nossas plataformas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Olha o óbvio, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, para falar de uma dica quentíssima. Vamos falar de chuva ácida. Você sabia que toda chuva é ácida? Ela é, mas nem toda chuva ácida gera impacto ambiental. Gente, temos 3 tipos de chuva aqui, tá? Chuva de ácido carbônico, uma de ácido sulfúrico e uma outra de ácido nítrico, tá? Então mostramos aqui que elas são chuvas de ácido, tá? São uma chuva ácida, mas nem todas delas vão formar um impacto ambiental. Como é que eu posso diferenciar? Quando a chuva for de um ácido fraco, que é o ácido carbônico, todo o ácido que tem carbono é fraco, ela não vai gerar impacto ambiental. Mas a chuva de ácido sulfúrico e de ácido nítrico são chuvas de ácidos fortes e ela vai sim gerar um impacto ambiental. Podemos dizer também, olha o óbvio, meu filho, que chuvas que têm pH menor do que 5,5 é uma comprovação que gera impacto ambiental, diferentemente dessa chuva de ácido carbônico que vai ter o pH maior do que 5,5. Professor, e se acontecer, podemos consertar isso? Sim, chuvas que geram ácidos fortes, você pode usar uma metodologia chamada de calagem, que é uma substância de caráter básico que vai neutralizar este ácido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui! Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um pouco sobre o uso da vírgula, particularmente quando não usá-la. Preste atenção. A frase, ela é composta de uma ordem direta em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Uma das regras em que você não deve utilizar a vírgula em hipótese nenhuma é para separar o sujeito
do predicado. Então, eu não posso separar Maria de elaborou o conteúdo utilizando uma vírgula. Então, aqui eu tenho uma forma em que é extinto o uso da vírgula. Outra forma é quando eu separo o verbo do seu complemento. Então, eu não posso fazer a separação do verbo para o seu complemento utilizando a vírgula. Nós temos aí duas regras que são primordiais para você que está aí do outro lado saber quando você não pode usar a vírgula em hipótese nenhuma. Sempre para separar o sujeito do predicado e para separar o verbo do complemento. Então, essa vírgula ela não pode existir nestas possibilidades. Ok? Um grande salve a todos e todas. Quem está falando aqui é José Mantovani, seu professor de Sociologia, nessa que é a sua, nossa Maratona Enem. Eu vim te dar uma dica bem constante aí com os assuntos que a gente está trabalhando e o papo é cultura. Uma dica, o Brasil é o paraíso dos estudos culturais, você bem sabe disso. E a dimensão da cultura talvez seja mais abordada na prova do Enem. Mas, professor, como é que é abordado uma questão tão ampla como cultura, como a gente tem visto nas aulas? Eu te dou uma dica desde já. Quando você vê que tem algum tema relacionado à cultura, minha sugestão é, perceba o lado positivo e, claro, o lado negativo desse processo, principalmente quando a gente fala de miscigenação e sincretismo de práticas culturais do Brasil. Pela dimensão de negatividade, acho que você está bem claro, já está sabendo. A cultura, quando ela tem esse processo, né, de, vamos dizer, aculturação, de transformação, ela também passa por um processo violento, você bem sabe. Matrizes afro, matrizes luz, matrizes indígenas compõem o Brasil de forma inicial, vão ter sim uma história de violência, então você já sabe que tem a ver com a erosão cultural. Já o lado positivo está na nossa cara, que é a questão da miscigenação e a mistura de culturas que a gente tem hoje. Tá dado uma dica? Dá uma olhada, cultura é assunto constante no seu Enem. Vem com a gente que dá maratona, que dá algo mais, a sua aprovação vai vir. Zé Mantovani, até a próxima.